Olá pessoal, nós somos estudantes da pós-graduação da Isaac USP. A gente está cursando a disciplina de Genética Quantitativa que é ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. E o nosso grupo é composto por mim, Domingos Jack, João Paulo, Arla e o André. E hoje vamos explicar para vocês sobre a decomposição de Fischer, modelos de regressão e o efeito médio da substituição alêlica, atividade proposta na disciplina. Então, como já sabemos, um caráter quantitativo é controlado por diversos genes, por muitos genes, com efeitos fenotípicos acumulativos. Entretanto, para fazer uma representação dos efeitos genotípicos sobre o fenótipo, Lynch e Walsh, em um trabalho de 1998, consideraram apenas um locus e dois alelos, sendo B1 e B2. Então, considerando os homozigotos B1, B1 e B2, B2 e o heterozigoto B1, B2, é possível representar o valor genotípico de cada um dos três indivíduos em uma escala linear, como é demonstrado a seguir. Nessa escala, B2 é o alelo favorável, que aumenta o valor genotípico para o caráter. K é a constante de dominância. E o tamanho da escala é 2A, onde o valor de A representa o valor que cada alelo B2 contribui para o fenótipo. Nessa escala, quando K é igual a zero, significa que o valor do heterozigoto B1, B2 é A, onde apenas o alelo B2 contribui para o fenótipo. Entretanto, quando K é igual a 1, a dominância completa de B2 sobre B1. Quando K está entre 0 e 1, está ocorrendo dominância parcial. Quando K é maior que 1, está havendo sobredominância. Está havendo um efeito onde o heterozigoto supera o homozigoto. Quando K é igual a menos 1, a dominância está sendo completa de B1 sobre B2, e quando K menor que menos 1, está ocorrendo efeito de subdominância. Dessa forma, a posição do heterozigoto se dá em função de K, o qual não é necessariamente no meio da reta. Um esquema semelhante a esse apresentado foi proposto por Faulkner e McQuay, em 1996. Nesse esquema, o tipo de interação é definido pelo valor de D, onde, se D for igual a zero, a interação que se dá é do tipo aditiva, ou não dominante. Mas se D for igual a A interação é do tipo completa, e se D for maior do que a interação é de sobredominância. Ambos os esquemas são semelhantes e a escolha de utilizar cada um deles se dá por parte do pesquisador. Entretanto, para as seguintes etapas, vamos utilizar apenas o esquema de Lynch e Walsh. Então, o efeito médio da substituição alêlica pode ser entendido como uma mudança média no fenótipo que ocorre quando a gente faz a substituição de uma cópia de um alelo B1 por uma cópia de alelo B2. Em situações práticas, imagina um programa de melhoramento de milho, cujo objetivo é de aumentar a produtividade, considerando, nesse caso, um gene específico com dois alelos, BESAN1 e BESAN2, que influenciam no rendimento de grão. Durante o melhoramento de plantas, os melhoristas selecionam plantas com base no efeito médio da substituição alélica, se o objetivo for fixar características superiores, como o rendimento de grão. Partindo do pressuposto da escala de Lynch-Walsh em 1998, aqui está a ilustração que mostra três etapas da substituição do alelo BESAN1, BESAN1, BESAN2, BESAN2 no milho. A primeira etapa do BESAN1, BESAN1 representa uma planta de milho com espiga pequena, indicando um baixo rendimento. Nesse caso, o genótipo BESAN1, BESAN1 é responsável por esse fenótipo, que pode ser considerado desfavoráveis para a produtividade. No segundo caso, nós temos BESAN1, BESAN2. Nessa etapa, temos o heterozigoto com espigas de milho de tamanho médio, onde a introdução do alelo BESAN2 acaba melhorando o rendimento em relação ao genótipo BESAN1, BESAN1, mas ainda não atingiu o potencial máximo. E o último cenário, nós temos o genótipo BESAN2, BESAN2, que tem espigas grandes, representando o máximo rendimento.
Isso porque os dois alelos BESAN2 e BESAN2 são favoráveis. Agora temos o valor do coeficiente de dominância, o Q, interferindo no desenvolvimento das plantas de milho, como já foi explicado. Quando o nosso K é igual a zero, nós temos aditividade. Nesse caso, não há dominância. O que quer dizer? Cada alelo contribui igualmente para o fenótipo e as espigas do milho são de tamanho médio. O segundo cenário, nós temos dominância completa, em que o nosso Q é igual a 1. Aqui, o alelo dominante B2 mascara o efeito do alelo recessivo B1 no heterozigoto. Isso leva a espigas de milhos grandes. E temos quando o nosso Q é maior que 1, que é a sobredominância. Nesse caso, as espigas do milho são ainda maiores do que os homozigotos dominantes. Isso indica que o heterozigoto tem um desempenho superior aos dos homozigotos, aos dos dois homozigotos, nesse caso. Último cenário, nós temos quando Q é menor que 1, que temos a sobredominância. Nesse cenário, o heterozigoto tem um desempenho inferior a ambos os homozigotos. As espigas do milho são menores. Excelentes explicações do André e Domingos sobre a caracterização da influência de um locus no fenótipo. Eu vou explicar como o Fischer decompôs o valor genotípico para uma dada característica. Então, para decifrarmos essa famosa decomposição, vamos fazer um breve contexto histórico. A partir de seu trabalho, publicado há mais de um século, intitulado como The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance, Fischer ele conseguiu um feito memorável. A partir de seus modelos, ele conseguiu unir as ideias que até então eram opostas da escola dos biometristas, lideradas por Karl Pearson, e da escola dos mendelianos, governada por William Bateson. E a partir de seu trabalho, ele conseguiu estabelecer as bases da genética quantitativa que são utilizadas até os dias atuais. E essa frase on the supposition, no título de seu trabalho, ela se refere às características quantitativas que são governadas por muitos genes que segregam pelas leis da genética mendeliana clássica. Logo, essa variação contínua é a soma do efeito combinado de muitos genes, o que levou ao desenvolvimento do modelo infinitesimal. Então, essa variação contínua se assemelha a uma distribuição normal e ela pode estar relacionada com a seguinte equação, em que o fenótipo, ou seja, a característica observada, depende do valor genotípico dos indivíduos e das influências ambientais. Nessa figura da esquerda, podemos observar que o aumento do loss controlando uma característica leva ao aumento dessas classes fenotípicas. E essa figura da direita nos faz refletir o quanto dessa variação, que é uma distribuição normal da porcentagem de sacarose, que é o fenótipo de uma população de beterraba, é devido ao valor genotípico desses indivíduos. Então, nós temos que relembrar que os parentais transmitem apenas seus alelos para os descendentes e não os genótipos. Os genótipos eles são criados de novo a cada geração. Então, considerando esse exemplo, os parentais P1 e P2 eles transmitem para os seus descendentes os alelos B1 e B2, os quais são combinados para formar novos genótipos nessa geração. Então, de acordo com essa escala proposta por Lynch-Walsh, a qual foi explicada pelo André, os valores 0, K e 2A estão relacionados aos valores genotípicos, portanto, eles representam os genótipos. E
que não são úteis para expressar o efeito de uma única cópia do alelo, que no caso estamos referindo aos alelos B1 e B2. Então, relacionado a isso, o Fischer ele pensou no seguinte: como que eu vou decompor esse valor genotípico em componentes para ser possível estimar o efeito desses alelos B1 e B2 individualmente? Vamos voltar no modelo fenotípico explicado anteriormente. Então o G ele representa o valor genotípico e pode ser decomposto nesses seguintes parâmetros, como a média da população, o alfa1, o alfa2 e os desvios médios. A parte verde dessa equação refere-se aos efeitos aditivos, ou seja, corresponde à fração herdável do genótipo, e a parte vermelha é o efeito de dominância, que não é herdável. E não é herdável, pois há uma interação entre os genes dos parentais, que é eliminada quando esses gametas são produzidos. O alfa-I é o efeito médio de um alelo, que ele pode ser definido como desvio médio dos indivíduos em relação à média da população que receberam o alelo B1 por um dos genitores, tendo outro alelo B vindo aleatoriamente da população. E para entender melhor esse efeito, vamos considerar essa ilustração de Rex Bernardo, que representa hipoteticamente uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, na parte da direita, considerando o parental portador do alelo B2, a probabilidade de ele combinar com outro alelo B2 nessa população é de P2. E a combinação desses dois alelos elevará a média da população, passando de Mi para Mi2. E isso é semelhante ao que acontece com o alelo B1, mas nesse caso, ao invés de elevar a média, vai diminuir. Portanto, a média passa de Mi para Mi1. E então, esses desvios em relação à média é o efeito médio real de um alelo. Portanto, o alelo B2 implica um efeito médio de alfa2 e o B1 de alfa1. E a diferença entre eles é conhecida como efeito médio de substituição alélica. Indo um pouco mais além nessa decomposição do valor genotípico, podemos denotar como G-chapéu o componente que absorve a média populacional em conjunto com os valores aditivos dos alelos B1 e B2, denominado como valor genotípico predito. Ademais, o conteúdo gênico, o número de cópias de um alelo no genótipo de um organismo diploide pode ser 0, 1 e 2. Nesse caso, considerando o alelo B2, o genótipo B2-B2 possui duas cópias, enquanto que B1 e B1 não apresenta nenhuma cópia do alelo B2. Como normalmente esse conteúdo gênico não possui uma relação linear com o valor genotípico, o modelo de regressão de mínimos quadrados se encaixa nesse cenário, a partir de uma reta que considera a melhor relação entre esses parâmetros, com o intuito de minimizar a variância dos desvios dos valores observados quando comparados aos valores preditos dessa reta. À vista disso, o valor genotípico do genótipo BI-BJ é uma função da média do valor genotípico da população, dos slopes da regressão,
das variáveis preditas N1 e N2, que são o número de cópias dos alelos, e pelo erro residual. Então, considerando o indivíduo diploide, o somatório do número de cópias dos alelos é 2. Então, substituindo N1 por N2 e derivando essas equações, iremos chegar nesta seguinte equação que representa o modelo de regressão standardizado, onde o parâmetro iota absorve a média do valor genotípico populacional e 2 vezes o efeito médio do alelo B1, que é o intercepto do modelo, e o alfa se refere ao slope da regressão, que são os efeitos aditivos. E essa equação ela pode ser denotada também nesta forma. Dito anteriormente e ilustrado na figura de Rex Bernardo, o alfa corresponde à diferença entre o alfa 2 pelo alfa 1, significando o efeito médio de uma substituição alélica. Isso pode ser definido como uma mudança média no valor genotípico quando há uma substituição aleatória de um alelo pelo outro em um cruzamento ao acaso. E partindo dos efeitos dos alelos, os valores genotípicos preditos pela regressão, segundo essas equações, é μ mais 2α quando n é igual a 0 para o genótipo B1B1, μ mais α1 mais α2 quando n é igual a 1 para o genótipo B1B2 e μ mais 2α quando n é igual a 2 para o genótipo B2B2. E para isolar os efeitos dos alélicos de α1 e α2, aplicamos a esperança nessa primeira equação e que após algumas derivações iremos obter que a frequência alélica do alelo B1 vezes o α1 mais a frequência alélica do alelo B2 vezes o α2 resultam em 0. Então, o α1 é menos P2 vezes o alfa e o α2 é P1 vezes o alfa. Relembrando que a inclinação da reta é a covariância entre a variável resposta e a variável predita, dividido pela variância da variável predita, podemos dizer que o alfa é a covariância do valor genotípico e do conteúdo gênico pela variância do número de alelos B2. O alfa também pode ser dado em função das frequências alélicas P1 e P2 e dos efeitos de aditividade e dominância. Logo, o efeito de um alelo só pode ser definido no contexto de uma população. E esse slide é um resumo da decomposição do valor genotípico de Fisher. E, finalmente, essa é a representação bidimensional do conteúdo gênico, ou número de cópias do alelo B2 no eixo X, que está relacionado com o valor genotípico no eixo Y, que refere ao tamanho do efeito de um gene. Então, essa regressão, para chegar nessa fórmula simplificada, ela também foi derivada, e o parâmetro iota, ele significa o intercepto dessa regressão, que está representado por essa linha azul. O alfa é o slope, ou a inclinação dessa reta, e ele pode ser obtido através dessas
seguintes equações matemáticas e ele está em função da frequência alélica e do parâmetro de dominância. Além do mais, também podemos observar os desvios, que é a diferença entre os valores observados pelos valores preditos e o valor genotípico predito desses valores. Então, o valor genotípico predito do alelo do genótipo B2 é Mi mais 2 alfa A, do genótipo B1 é Mi mais alfa 1 mais alfa 2, e do genótipo B1 é Mi mais 2 alfa 1. Com isso, nós resumimos tudo o que foi dito sobre a decomposição do valor genotípico de Fisher. Então, outra propriedade importante dessa regressão é quando numa população F2 a frequência do alelo B2 for igual a meio, então a frequência do outro alelo também será meio. Com isso, haverá uma anulação dessas frequências, então o fator que multiplica elas, que é o K, o fator de dominância, ele também será zero. Logo, o alfa ele ficará em função apenas do efeito aditivo. Então, nós podemos observar que quando nós alteramos os valores de K, o slope dessa inclinação ele não vai ser alterado, apenas o intercepto, que é em relação ao eixo Y, que ele pode tanto diminuir com a diminuição do valor de K, quanto aumentar com o aumento do valor de K. Agora vamos exemplificar as propriedades dessa regressão de acordo com esse gráfico elaborado pelo professor Augusto Garcia. Então, uma das propriedades se refere quando o K é igual a zero, ou seja, quando não há efeitos de dominância. Então, mesmo que as frequências alélicas se alterem, o slope dessa regressão ele não se modifica, porque o A vai ser igual ao slope, porque o K vai ser zero e não vai ter nenhum efeito de dominância, significando que os valores observados são os mesmos que os preditos e todo esse conteúdo será herdado pelos descendentes. Então, outra propriedade importante dessa regressão é quando numa população F2 a frequência do alelo B2 for igual a meio, então a frequência do outro alelo também será meio. Com isso, haverá uma anulação dessas frequências, então o fator que multiplica elas, que é o K, o fator de dominância, ele também será zero. Logo, o alfa ele ficará em função apenas do efeito aditivo. Então, nós podemos observar que quando nós alteramos os valores de K, o slope dessa inclinação ele não vai ser alterado, apenas o intercepto, que é em relação ao eixo Y, que ele pode tanto diminuir com a diminuição do valor de K, quanto aumentar com o aumento do valor de K. Com relação aos efeitos de dominância, ele exerce uma grande influência nos valores genotípicos dos heterozigotos. Por exemplo,
quando o valor de K for igual a 1, ou seja, quando houver uma dominância completa do alelo B2, podemos observar que o valor genotípico do heterozigoto é igual ao do homozigoto B2B2. Quando há uma sobredominância, ou seja, o K é igual a 2, podemos observar que esse valor de K excede ao valor genotípico do homozigoto B2B2. Por outro lado, quando o K for menos 1, ou seja, o alelo B1 for dominante, podemos observar que os valores genotípicos dos homozigotos B1B1 com os heterozigotos se igualam. Então, ainda sobre o valor de K, nós podemos observar que quando ele for menor do que zero, ele é subestimado, ou seja, o valor dele fica abaixo da reta dos valores preditos. Porém, quando essa situação se inverte, o K vai ficando maior do que zero, esses valores são superestimados, eles ficam acima da reta dos valores preditos. Uma situação curiosa que podemos observar é quando a frequência do alelo B2 é 0,75 e a dominância, ou K, é 2. Ou seja, não podemos ver uma inclinação nessa reta, então o alfa é igual a 0. Isso quer dizer que não há efeito aditivo, de forma que os três genótipos apresentam o mesmo valor genotípico predito. O que diferencia vai ser esses valores dos desvios observados, dos valores genéticos observados em relação a essa reta. Quando a frequência do alelo B2 é alta, ou seja, nesse caso está 0,9, e nós vamos alterando os valores de K para uma maior dominância, nós podemos observar que cada vez mais que aumentamos esses valores de K, a variância genética ela é cada vez menor. Então, quando esse K excede a 1, essa inclinação começa a ficar até negativa. Por fim, quando o efeito de dominância é igual a 1, ou seja, quando há uma dominância completa do alelo B2, e quando nós vamos diminuindo a frequência desse alelo B2, ele vai se tornando cada vez mais raro, e nós podemos ver que a variância genotípica ela começa a ter uma inclinação maior, ou seja, ela vai aumentando de acordo com a diminuição desse alelo B2 quando a dominância é 1. Porém, numa situação inversa, quando há um aumento dessa frequência alélica do alelo B2, podemos observar que essa inclinação da reta, ela vai se tornando menos inclinada, portanto, os valores genotípicos eles começam a ser menores, tendendo a 0. E, além disso, isso significa que alelo com baixa frequência e com efeito de dominância apresenta maior potencial para alterar o fenótipo da população do que este mesmo alelo em alta frequência, que é o que podemos observar novamente alterando essas frequências desses alelos.
Aqui está uma ilustração daquilo que é o breeder velo. Bom, é uma progressão das plantas de milho sendo melhorada por meio de seleção genética, com a adição de um alelo favorável, nesse caso, estamos considerando o BESAN2. Bom, o valor genotípico de uma planta é a soma dos efeitos aditivos dos alelos, ou dos alelos, nesse caso, BESAN1 e BESAN2. A equação do efeito médio da substituição alélica ajuda o melhorista a prever como a substituição de um alelo desfavorável, que aí nós conseguimos observar que tem baixa produtividade, por um alelo favorável, que tem alta produtividade, o BESAN2, poderá impactar a produtividade. Nesse cenário, os melhoristas podem usar essas abordagens para identificar os genótipos mais produtivos, já que o objetivo é aumentar a frequência de alelos favoráveis, nesse caso, que nem o BESAN2. Olá pessoal, dando continuidade à apresentação, vou falar sobre o particionamento da variância genética. E aqui começamos com o primeiro conceito, que estabelece a base para a variância genética aditiva, onde o valor genético total, representado por G, é dividido em dois parâmetros, conforme vocês podem observar aqui acima. Em que o G-chapéu representa o valor, o preditor do valor genético, geralmente aí considerado como um componente genético aditivo, e delta representa o residual ou parte não explicada por G-chapéu, frequentemente referido como os efeitos de dominância ou interação. Agora observamos a variância genética total, que é representada aí por σ2 de G. E também podemos expandir essa variância utilizando as propriedades da própria variância, onde chegaremos nessa fórmula, na qual vocês também podem observar. Essa equação é derivada de uma regra básica da variação da variância. A variância da soma de duas variáveis é a soma das variâncias individuais mais duas vezes a covariância entre elas. Entretanto, usando a teoria da regressão, sabemos que G-chapéu e delta não se correlacionam, o que significa que os seus valores seriam zero. Portanto, a fórmula se simplifica para essa daqui, em que a variância genética total é igual à variância genética aditiva mais a variância genética de dominância. Neste segundo slide, observamos uma explicação um pouco mais aprofundada, em que o σ2 de A é a porção da variância genética que é aditiva. Esta é a variância explicada pela regressão. Em N2, representando os efeitos médios dos alelos à medida que são passados dos pais para os descendentes. A variância genética de dominância é a variância residual na regressão que leva em conta as interações entre os alelos, onde a combinação de alelos de ambos os pais afeta o traço de maneira diferente das somas dos efeitos individuais. A principal ideia aqui é que a variância aditiva representa a parte da variância genética, que pode aí ser prevista com base nas frequências dos alelos, enquanto que a variância de dominância representa a parte que não pode ser facilmente prevista devido às interações complexas entre esses alelos. Já nesse slide, nós podemos observar aqui duas fórmulas para calcular a esperança da variância aditiva e da variância de dominância, em que a esperança de G-chapéu é o valor de G-chapéu. P1 e P2 são as frequências dos dois alelos na população, e o alfa representa o efeito médio de substituir um alelo pelo outro. Para a variância de dominância representada pelo σ2 de D, nós temos essa fórmula em que a esperança de delta é o valor esperado de delta. E o P1 e o P2 seguem as mesmas explicações conforme foi citado acima. O Azinho representa o desvio de dominância e K é o parâmetro de dominância que mostra aí o grau de interação entre esses alelos. Em seguida, esse gráfico que está carregando, ele serve para mostrar como que se dá esses efeitos de dominância. Tanto a dominância aditiva, a variância de dominância e a variância
genética, em que a linha vermelha representa a variância genética, a linha azul representa a variância aditiva e a linha amarela representa a variância de dominância. Aqui no gráfico, como vocês podem observar, nós estamos aqui, com o valor 1. O que significa? Se o valor de K ele for igual a 0, significa que não há dominância. Quando K mais 1 ou K é igual a menos 1, a dominância ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, representando diferentes tipos de interação entre os alelos. Quando K é igual a 2, podemos ver a sobredominância, onde o heterozigoto ele é superior aos homozigotos. Conforme vocês podem observar, a partir do momento que eu coloquei aqui o K no valor igual a 2, as linhas elas mudaram de uma para a outra. Mudaram aí as suas alocações conforme estava aqui no valor igual a 1. Se eu volto esse valor para 0, elas já passam aí a também mudar o valor de K, que K aí já pode ser uma variância negativa, que é o que nos diz aqui que K é igual a menos 2, dizendo aí que ele pode ser representado aí por uma dominância negativa, que está sendo aí representado por esses dois alelos. Aplicação prática em campo de produção. Quando alteramos o valor de K, a gente entendeu que a curva da variância genotípica, aditiva e dominância ela vai mudando em função das frequências. Nesse caso, se não temos a dominância, os alelos vão se expressar de forma aditiva e atingem o seu potencial máximo. Em um programa de melhoramento de milho, a seleção de genótipo com alta variância aditiva é fundamental para, nesse caso, o sucesso do melhoramento ao longo prazo, pois esses efeitos são herdados e podem ser transmitidos de geração para geração. Por exemplo, se a variância aditiva for alta, a seleção de plantas por suas características fenotípicas será mais eficaz. Se a variância de dominância for predominante, o foco será o desenvolvimento de híbrido. Com essa visão, os melhoristas podem tomar decisões estratégicas como definir melhor forma de seleção de genótipo. Se devem investir em um programa de hibridação ou, por exemplo, em um programa de seleção recorrente. A gente chega ao fim da nossa apresentação. Obrigado. Foi um prazer compartilhar essa nossa atividade com vocês. E caso tenham dúvida ou sugestões, podem deixar embaixo nos comentários. Assim que possível, a gente responde.